glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Poderoso Ele é, Poderoso Ele é, Criador da terra e céu. Criador da terra e céu. Poderoso Ele é, Poderoso Ele é o Criador da terra e céu. Criador da Não há palavras, não há palavras pra dizer sobre tua glória, teu poder, teu grande amor me faz vencer. Sempre cantarei, Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder, 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 Deus forte, sempre cantarei. Deus de poder. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Exaltado, exaltado é o teu nome, Senhor. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente.
os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga, tu és a minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Glória a Aleluia. Deus.
A paz do Senhor para os irmãos. Estamos alegres de retornarmos aqui mais uma vez para estarmos juntos nessa série de estudos sobre os frutos do Espírito. Na semana passada, falamos sobre amor como fruto do Espírito. Falamos sobre o gozo, a alegria como fruto do Espírito. E hoje, dando continuidade, estaremos falando sobre paz, visto que os frutos do Espírito são 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Hoje, vamos falar sobre paz. A palavra paz significa tranquilidade na alma. A paz que é apresentada na Bíblia, ela é sinônimo de tranquilidade na alma. A paz como fruto do Espírito nos dá tranquilidade para enfrentarmos as adversidades da vida. Há uma diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. Por isso que quando Jesus fala aos seus discípulos, no capítulo 14 de João, quando já transmitindo as últimas palavras, antes de ser assunto aos céus, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Olha que Jesus está apresentando uma diferença entre a paz que o mundo apresenta. Como é a paz que o mundo apresenta? A paz que o mundo apresenta é resultado do momento que você está vivendo. Se você está vivendo um momento bom, você tem paz. Se você vai para um lugar tranquilo, você tem paz. Se você está vivendo um momento legal na sua vida, você tem paz. Se você vai para uma fazenda, o campo, olha a natureza, você tem paz. Mas se vem as turbulências da vida, vem as adversidades, vem as pandemias, que é o momento que nós estamos vivendo, acabou a paz. Por quê? Porque a paz do mundo, ela não é resultado de uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Ela só tem paz quando as coisas vão bem. Quantas pessoas nesse momento estão entrando em depressão? Quantas pessoas nesse momento estão entrando em síndrome do pânico? Por quê? Porque uma vez que a pandemia nos coloca em xeque, ela nos mostra quem nós verdadeiramente somos. E ela apresenta em que nível está os nossos relacionamentos com Deus, com a família, com a igreja, porque tudo está se reinventando. E aí, algumas pessoas, diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, elas não têm paz. Por quê? Porque a sua paz consiste somente no momento em que elas estavam vivendo anteriormente. Como era? Um momento bom. Mas Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Eu não dou a minha paz para vocês como a paz do mundo. Por quê? Porque a minha paz, isto é, a paz de Deus, segundo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, domine os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela excede o entendimento humano. Por quê? Porque mesmo em meio às adversidades da vida, o crente tem tranquilidade da alma. Por que ele tem tranquilidade da alma? Porque ele sabe que em meio às adversidades da vida, ele não está sozinho. Deus está com ele. E se Deus está com ele, eu tenho paz. É importante nós compreendermos que a presença de Jesus em nossas vidas não quer dizer que nada de ruim vai acontecer. Preste bem atenção. Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus estava no barco. O que aconteceu? As ondas se tornaram fortes. O mar estava encapelado. Jesus estava no barco, mas mesmo assim as ondas estavam fortes. Isto quer dizer que a presença de Jesus no barco não quer dizer que nenhuma adversidade vai acontecer. Isto quer dizer uma coisa, que nós temos segurança de que o barco não vai afundar.
porque aquele que está conosco é maior do que aquilo que vem contra as nossas vidas. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Porque em meio à violência, mesmo em meio ao mundo caótico, a uma situação em que nos põe em dificuldade, nós temos a paz de Deus conosco, porque nós sabemos que a presença de Deus nos dá tranquilidade para nós enfrentarmos as adversidades da vida. Por isso que o salmista diz no Salmo 4, em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. O salmista está dizendo que em paz ele deita, mas ele dorme. Por quê? Porque Deus me faz habitar em segurança. Existiu um momento em nossas vidas que nós estamos atravessando uma grande turbulência. E a minha família dizia: nós não vamos conseguir atravessar por isso, porque as adversidades são muito grandes. Há uma insegurança, há uma violência que predomina em meio à comunidade. E eu dizia para eles: fique tranquilo, vai dormir, porque a palavra de Deus nos garante que eu em paz me deito e eu durmo, porque Deus me faz habitar em segurança. O meu tranquilizante não é, aleluia, os tranquilizantes farmacêuticos. O meu tranquilizante é a presença de Deus na minha vida. O meu tranquilizante é a paz de Deus, que excede todo entendimento, e ela guarda o meu coração de não infartar, ela guarda o meu coração de não ficar sobressaltado. Por quê? Porque ela domina o meu coração e os meus sentimentos. Quando a ansiedade bate a porta, nós olhamos para os céus e dizemos: Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. As nações se embranqueceram, o reino se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se a tribulação bateu a porta, aquieta-te. Aquieta, porque Jesus tem uma proposta para você. Qual é a proposta? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo: olha, seu jugo está pesado, coloca aqui no meu ombro, porque da maneira mais chula, Jesus é o maior levantador de peso que existe. Sabe por quê? Porque ele levou na cruz os pecados de toda a humanidade. Ele aguenta levar todo o peso lá na cruz. Aí ele pega e diz: olha, agora você pega o meu fardo que é leve e coloca sobre os seus ombros. Sabe por que tem muita gente infartando, irmão? Sabe por que tem muita gente morrendo antes do tempo? Porque nós queremos resolver os problemas. Nós queremos resolver os problemas. Por isso Jesus disse: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã dará conta de si mesmo. Basta a cada dia o seu. Ei, aquieta. Deixa que a paz de Deus inunde a tua alma. Traga tranquilidade para o seu coração. Porque essa situação que você não pode controlar, Deus pode. Por isso, o fruto do Espírito, como paz, ele nos dá tranquilidade para enfrentarmos a adversidade da vida. Passamos adiante, falando agora sobre longanimidade, que é sinônimo do longânimo, isto é, a pessoa de longo ânimo. Na linguagem mais popular, já ouviram falar do pavio curto? Fulano é pavio curto, o longânimo é pavio longo. O pavio curto é aquela pessoa que bateu, levou. Ele ouve e rebate. Antes do comentário, ele já está atropelando as palavras. Eu de pavio curto. Mas o cristão que exercita a longanimidade, ele é pavio longo. Porque a Bíblia diz: seja pronto para ouvir e tardio para falar.
O falar é prata. E o calar é ouro. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Sabe o que ele está dizendo? Ouça mais e fale. Se Deus quisesse que a gente falasse muito, ele dava para a gente 2 bocas. Mas ele deu 1 boca só. E 2 ouvidos. Para quê? Para ouvir, pensar, meditar, refletir e depois falar. Alexandre o Grande venceu muitas guerras, porque quando os seus soldados começavam a se estressar uns com os outros, ele dizia: amanhã a gente resolve isso. E aí eles iam dormir, quando chegava amanhã, os ânimos estavam menos exaltados e as situações eram resolvidas. Romanos capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 3, exemplifica muito bem essa questão da longanimidade em relação ao nosso semelhante. Porque a longanimidade, ela é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício dos outros. Repetindo, longanimidade, virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício dos outros. Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 15, mas vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a vós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Paulo está dando uma receita para os crentes de Roma. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Algumas pessoas dizem, não, aquele irmão que está sempre caindo, aquele irmão que está sempre cometendo os mesmos erros, bota para fora, desiste dele, o irmão de duplo ânimo. Mas Paulo diz que a gente tem que suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque Deus também suporta as nossas fraquezas. Deus também suporta os erros que às vezes cometemos repetidamente e Ele não nos abandona. E assim como Deus suporta as nossas fraquezas, nós também devemos suportar a fraqueza dos nossos irmãos. Portanto, irmãos, seja longânimo com as pessoas, seja pronto para ouvir, tardio para falar, porque Deus também é longânimo para conosco. Quando a gente lembra de longanimidade durante o ministério de terreno de Jesus, a gente não pode esquecer da longanimidade que Jesus teve para com Pedro. Como foi essa longanimidade? Ela foi capaz de suportar as oscilações que existiam no caráter de Pedro, a ponto de Jesus não desistir dele e continuar caminhando ao seu lado até fazê-lo dele um poderoso apóstolo nas suas mãos. Então, irmãos, não sei se o tempo vai nos permitir, mas no capítulo 22 de Lucas, no versículo 31, Jesus diz o seguinte: disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma para os teus irmãos. Mas ele disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus disse, digo, Pedro, que não cantará o galo hoje 2 vezes, sem que 3 vezes me nega. Observe, irmãos, como Jesus teve paciência com aquele homem bruto, de temperamento forte, pesado de palavras, e que o próprio adversário desejou cirandar com a vida de Pedro, mas Jesus, vendo que aquele homem tinha o desejo sincero de segui-lo, tinha o desejo sincero de servir a Jesus, Jesus investe na vida de Pedro. Jesus não desiste dele. Embora tudo mostrava que Pedro
Era uma pessoa que não ia dar jeito. Uma personalidade que não podia se dobrar. Daí o significado do seu nome, Pedro, que significa um pequeno fragmento de pedra. Mas Jesus é aquele que quebra a pedra. Jesus é aquele que esmiuça o barro. Jesus é aquele que trabalha em nossas vidas de forma sobrenatural. Existem pessoas que ninguém dá nada por ela, mas Deus dá. Existem pessoas que a gente quer desistir dela, mas Deus não desiste. Existem pessoas que aparentemente não vão dar em nada, mas Jesus está olhando elas e dizendo, essa daí vai dar fruto. Vai ser um grande homem de Deus. E Pedro era essa pessoa. Uma pessoa de duplo homem. Uma hora, Pedro, no capítulo 16 de Mateus, Jesus reúne os seus discípulos para uma aula. Jesus faz uma pesquisa. Diz, olha, eu quero saber o que as pessoas dizem a meu respeito. Levanta o primeiro aluno e diz, Senhor, uns dizem que tu é Elias. Aí levanta o outro aluno, olha, outros estão dizendo que tu é Jeremias. Aí levanta o apóstolo dizendo, Senhor, outros estão dizendo que tu és João Batista. E Pedro se levanta dizendo, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. E na sequência do diálogo entre Jesus e Pedro, no mesmo capítulo, Jesus começa a dizer para os seus discípulos, olha, eis que o Filho de Deus será levado até Jerusalém e será maltratado pelos homens, e eles vão escarnecer dele. Pedro vira para Jesus, Senhor, não faças tal coisa, tenha misericórdia de ti mesmo. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não compreendes a carne, as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Observe o caráter dúbio de Pedro. Alguns instantes atrás, o Espírito Santo estava revelando a Pedro quem era Jesus. Na mesma conversa, o diabo estava penetrando na mente do homem de Deus, tentando fazer com que Jesus desistisse da sua missão principal, que era levar os nossos pecados na cruz, e para isso ele teria que ir a Jerusalém para ser crucificado. Pedro oscilava. Pedro cocheava em dois pensamentos, mas Jesus não desistiu dele. Jesus permaneceu investido naquele homem, porque a longanimidade de Deus estava se manifestando através do Deus Filho. A paciência de Cristo em suportar com firmeza e contrariedade em benefício dos outros. Em benefício de Pedro, Jesus, vendo que estava dentro daquele homem, Jesus insiste em investir nele. Olhando com os nossos olhos humanos, vejam Pedro e Judas. Olhando com os nossos olhos, Judas é o cara. Judas segundo os estudiosos, é o mais culto dos apóstolos. O camarada centrado, pensava antes de falar. Você vê raras vezes na Bíblia, durante o ministério terreno, Judas se manifestando, porque Judas é um camarada que pensava. É um calculista. Uma pessoa que... Pedro era de personalidade forte. O que vinha na mente, ele falava. Olhando com os olhos, pensava-se até que era Pedro, o traidor. Mas aquelas pessoas que às vezes erram muito, durante o período de aprendizado, período de preparação, período em que Deus está trabalhando no vaso, às vezes são essas pessoas que amanhã vão ensinar a mim e a você o que é servir a Deus. E às vezes pessoas que fazem tudo certinhas, às vezes, nem sempre, serão as pessoas que amanhã vão frutificar. E como resultado da longanimidade de Deus, nós vamos falar na próxima semana sobre os resultados. Nós vamos voltar sobre essa questão, porque ela é de muita importância. Essa longanimidade que Jesus teve para com Pedro e os resultados que ela
proporcionou à vida daquele homem. E como resultado, observem bem, para nós fecharmos, que a Bíblia diz que depois do Pentecoste, o homem que negou a Jesus 3 vezes, na sua primeira pregação, diz a Bíblia que ele ganha 3.000 almas para Cristo, em uma pregação. Aquele homem que negou a Jesus, que puxou da espada e cortou a orelha do soldado, aquele homem, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os enfermos para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, passando por cima deles, curasse. Olha o resultado do investimento de Deus em insistir naquilo que aos olhos humanos parecia que não ia dar certo. Jesus insiste e olha o resultado. Irmãos, presta atenção, nem a sombra de Jesus curava, mas a sombra de Pedro curava. Mas por que, pastor? Que é isso? Porque Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E Jesus não desistiu de Pedro. Portanto, irmãos, não desista dessa pessoa difícil aí na sua família. Seu marido está dando trabalho, é um cachaceiro, é um adúltero, não desista dele. Deus pode mudar esta situação. Seu filho é rebelde, não desista dele. Deus pode mudar esta situação. Esse irmão aí da igreja dá muito trabalho, não desista dele, porque amanhã ele pode ser uma bênção para a minha e para a sua vida. Portanto, exercite a longanimidade, porque o nosso Deus, ele é longânimo para conosco. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.